Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, Irã, pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Doutora, já estão ligados os microfones. Fica à vontade. Pode ficar na mão, melhor do que vai raspar na sua roupa. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, Valéria. Eu adoro acordar cedo, mas não tive aqui às 6 da manhã, não. Mentira, ela já está ligada desde ontem. Vocês não conhecem Valéria Rocha. É do 220, né, Zé? Não tem como. Bom, hoje sou psicóloga e diretora clínica do Instituto Rocha Brasil. E a ideia hoje, o Irã me convidou para falar um pouco da minha prática clínica a partir de... Você pode colocar? Então, afinal, né, quais são os critérios para indicação de tratamento das dependências? Então, nós psicólogos, alguns psicólogos, pelo menos na época que eu me formei em psicologia, era muito comum o psicólogo vai, bate um papo inicial e já começa a fazer terapia. E eu, particularmente, não gosto disso. Eu gosto de fazer uma avaliação inicial. Essa avaliação inicial dura de 1 a 3 sessões para eu entender efetivamente, junto com quem está me procurando, qual é o contexto, em todos os sentidos, para a gente poder co-construir algum caminho. E eu sou uma pessoa muito pragmática e objetiva, então eu vou lá e digo, olha, a partir do que você falou, eu enxerguei isso, e existem esses desafios que a gente pode, como pontapé inicial, no nosso processo terapêutico. No que se refere às dependências, essa avaliação envolve vários aspectos. E eu vou construindo com quem está me procurando aquela rede de trabalho inicial, um pontapé inicial, para a gente ir construindo um tratamento, um processo terapêutico. Então, o Irã falou que eu não gosto do termo, tem um termo que eu não gosto mesmo, que quando as pessoas saem de internação, falam, o pós-tratamento. Eu usei muito isso. Não é pós-tratamento. É um dos tratamentos, dentro do processo, tratamento é um processo. Uma das possibilidades é a internação. Então, pós-internação, aí a gente continua o processo com outra coisa. Pode ser uma residência terapêutica, depois pode ser grupos de ajuda mútua, terapia, psiquiatra. Aí você vai construindo o tratamento. Então, a internação é uma das possibilidades de construção de um processo a longo prazo de tratamento. Então, esse termo pós-tratamento eu aboli um pouco. Aboli não, um pouco não, completamente. Bom, vamos lá, por favor. Bom, então, só rapidamente, vocês já devem saber, né? Só citei en passant aqui para a gente homogeneizar um pouco a visão sobre as possibilidades de tratamento. Então, quando eu faço a avaliação inicial, eu preciso ter a noção do que a minha comunidade oferece em termos de possibilidades de trabalho. Então, pode pôr rapidamente, falar rápido? Então, tem os ambulatórios, tem as internações, aí são as mais diversas internações, hospital-dia, residência terapêutica, os grupos os profissionais liberais, grupos de ajuda mútua e outras possibilidades que eu coloquei entre aspas aqui, tratamentos alternativos. Às vezes você pode agregar acupuntura, enfim, depende da necessidade do caso. Então, mas para isso, nós vamos para a avaliação inicial. Como é que eu trabalho essa avaliação inicial? Como eu sempre falo, eu sou sistêmica, então a circularidade para mim é muito importante. É quebrar a visão de causa e efeito. Então, quando eu vou construir um tratamento junto com alguém, eu vou primeiro verificar quem está pedindo ajuda. Uma coisa é uma mãe que chega para mim e fala, olha, meu filho não quer se tratar, não sei o que fazer, tal. Esse é um pedido de ajuda. Outra coisa é o próprio dependente, seja do que for, que chega para mim, olha, eu sou dependente, eu estou aqui precisando de ajuda, vim aqui para me tratar. Quando eu recebo alguém assim, eu já digo, olha, você está na pole position, porque é muito difícil, a gente sabe que tem todo um processo de negação e tudo mais. Então, quem está me procurando
É o primeiro passo. Por que essa pessoa está me procurando e por que não a outra? Porque as dependências são um sistema que faz parte das dependências. São vários sistemas. Então, quem ou quens, mais de uma pessoa, mais de uma pessoa, pode ser um pai, uma mãe, um filho, uma esposa, tal, está me procurando é fundamental para eu saber que papel, que lugar que essa pessoa está ocupando nesse sistema para essa pessoa estar me pedindo ajuda. Bom, quem e como foi realizado o encaminhamento? Às vezes é um psicólogo, é um psiquiatra que me encaminhou. Eu não posso negar essa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa-chave, porque foi ela que encaminhou para mim. Portanto, ela já está me considerando parte de uma rede. Se o trabalho das dependências há que se construir numa rede. Portanto, quem está me encaminhando, no mínimo, tem que ser educado e agradecer. Mas não é só isso. Eu preciso entender o que levou essa pessoa a me encaminhar e amarrar um trabalho em rede com essa pessoa. Ou ela está querendo amarrar comigo, mas eu preciso entender. Então, eu vou discutir o caso com essa pessoa. Quais foram os acontecimentos que levaram à busca de ajuda? Bom, a pessoa usa desde quando? E nada aconteceu para alguém pedir ajuda. Então, a pessoa bebia muito e ia dormir, por exemplo. Quando ela bebeu e passou a ficar acordado, aí resolveram pedir ajuda, porque aí começou a incomodar. Então, isso faz a diferença. Então, eu preciso entender do tempo em que, a partir de quando que isso se tornou um problema no sistema familiar, para chegarem a pedir ajuda. Para entender esse processo dentro do sistema. Era cômodo, por exemplo, vamos imaginar que é um pai alcoolista que dormia. Era cômodo para esse sistema familiar, esta pessoa não fazer parte das decisões da família? Então, ninguém buscou ajuda. Era cômodo. Aí só começaram a buscar ajuda quando ele começou a incomodar, a ficar acordado. Então, isso me diz muita coisa na hora que eu for construir, por exemplo, dentro do tratamento, não só a terapia individual, não só acompanhamento psiquiátrico, mas terapia de família. Por quê? Como é que nós vamos fazer com esse sistema, com todo mundo acordado? E pior, acordado e em recuperação. Tudo isso causa um impacto. Levantar a história do caso, óbvio, né? Isso é bem, todo mundo sabe. Mas que história? Eu levanto qual história? Não só, desde quando você bebeu, o que aconteceu de lá para cá, o que te levou a isso, tal, não sei o quê. Eu levanto a história intergeracional. Como eu trabalho sistemicamente, eu acredito muito nas repetições de padrões intergeracionais. Portanto, eu não vou perguntar só da história daquele indivíduo, eu vou perguntar da história da família, de lá para cá. Não só por questões físicas, mas todas as repetições de padrões que vêm acontecendo, tanto positivos, construtivos para aquele sistema, quanto destrutivos. Quais são as relações envolvidas no caso? Então, quem está super envolvido e quem está à parte, não querendo nem ser chamado. Então, por exemplo, a mãe veio, o pai não quer nem saber de aparecer. Então, eu vou parar o tratamento porque a família toda não pode vir? Não, eu vou trabalhar com quem está disponível, mas eu não vou negar a existência de quem não quer vir. Então, vamos imaginar que a gente construiu como pontapé inicial de trabalho o tratamento individual. Então, esse indivíduo vai passar por uma psicoterapia individual, vai passar por acompanhamento psiquiátrico e a família em terapia de família. Mas só quem quer vir para a família é a mãe e uma filha. Mas nós vamos pôr a cadeira de toda a família, mesmo que vazia. Nós vamos incluir no tratamento mesmo os ausentes. Os ausentes também existem dentro do setting terapêutico. Qual o nível de motivação dos envolvidos no caso? Então, por quê? Porque se eu tiver, por exemplo, quando fala dependências, eu adoro esse termo dependências, mesmo que o tema central do trabalho seja dependência de álcool ou outras drogas, existem outras dependências nesse sistema acontecendo. A codependência, tão falada codependência, é uma dependência. Então, é muito bom a gente usar esse termo dependências, no mínimo, porque um sistema familiar funciona com várias dependências. Então,
Então, vou perceber quem são os dependentes, quem estão super envolvidos, um codependente está querendo ser o salvador da pátria, por exemplo. Então, eu vou ver, ele está super envolvido, e o outro não quer nem saber de aparecer. Eu vou efetuar as orientações básicas sobre dependência de drogas, vou entender o que eles conhecem sobre esse assunto, o que eles já buscaram, o que eles construíram de conhecimento, para a gente poder alinhar um pouco e dar significado para algumas coisas que as pessoas vivem, inclusive. Por exemplo, ele acha que eu estou traindo ele, e aí ele vai lá e me persegue, não sei o quê, mas eu juro que eu não estou traindo, Valéria, parará. A gente vai explicar. Bom, pode ser que ele esteja em delírio, pode ser que isso faça parte do quadro do excesso de bebida, do todo o quadro que ele está vivendo. Então, a gente vai dando nome um pouco para o que as pessoas estão vivendo. Pode passar, por favor. Então, eu vou avaliar os comportamentos que mantêm a dependência química, porque, vejam, quando eu coloco essas mãos em círculos, eu estou dizendo que não tem causa e efeito, não é linear a questão. A questão é circular, ou seja, ocorre uma retroalimentação dentro de um sistema. Então, eu preciso entender que função tem a droga naquele sistema, naquela relação, com aquela pessoa que está me pedindo ajuda, por exemplo. É uma mãe que está precisando, ao longo da vida dela, preencher o vazio que ela tem com a dependência química do filho, por exemplo. Então, eu vou entender que função... então, por isso, ela precisa ser mantenedora, apesar de ser ambivalente. É um pedido de ajuda, claro, e eu acredito nesse pedido de ajuda. Ela não está sendo fingida, falsa. Não, ela quer ajuda mesmo. Mas ela quer ajuda, porém, ela não quer. Quer e não quer. Quer mudar, mas não quer mudar. Então, ela quer mudar, mas ela mantém o funcionamento de facilitações, e quem trabalha com dependência de drogas sabe o quanto facilita, e se põe na frente, não quer deixar o menino crescer e tudo mais. Então, eu vou observar quem nesse sistema está mantendo a dependência. E vou verificar se é um uso precoce ou tardio. Uma coisa é um sistema familiar cujo pai desenvolveu o alcoolismo depois da aposentadoria. Então, os filhos cresceram, já estão casados e tudo mais. Outra coisa, o impacto da dependência de álcool de uma pessoa, aqueles casos que a gente fala, que levou o álcool para o altar, né? Eles já se casaram, já existia um abuso de álcool, esse sistema familiar se construiu em torno da dependência. É outro formato de trabalho que a gente vai construir. Inclusive as questões físicas também, né? Bom, em que estágio da dependência está o sujeito em questão? Aí eu vou, mais aí em parceria com o meu colega, nós vamos avaliar. É uma dependência severa, quantos anos, quais são as consequências, e aí entra nos diagnósticos e tudo mais. Identificar a influência intergeracional da dependência química na família. E aí eu coloco, né, das dependências em gerais, as compulsões. Então, a compulsão vem de geração a geração, a quantas gerações? E a gente chega a construir o genograma até dessa família. Considerar em que estágio do ciclo de vida está o indivíduo que bebe e a família. E a que geração esse indivíduo pertence, que é o que eu falei um pouco para vocês, né? Ele é um avô, ele é um pai, ou um filho, enfim. E a gente sabe que esta pessoa só está comunicando, através da dependência de drogas, um funcionamento familiar que precisa ser transformado, o indivíduo e a família. Estar atento às necessidades médicas, no caso se for alcoolismo e tal, e as necessidades para serem efetuadas aí os encaminhamentos adequados. Bom, eu tive uma vez um caso que na avaliação inicial entrou em convulsão. Então ele ele chegou e já entrou em convulsão. Quer dizer, quais são os primeiros passos que a gente precisa dar? Muitas vezes não é a psicologia que vai dar conta do primeiro passo.
Às vezes a família está em condições precárias, a esposa está apanhando, está existindo uma violência doméstica muito grave. Nós não vamos começar a fazer psicoterapia. Nós vamos fazer toda uma rede de proteção para essas pessoas que estão sofrendo violência doméstica, abusos e etc. E quanto tempo de alcoolismo existe até a busca de tratamento? Isso eu já falei. Já estamos terminando, Flávia? Vamos lá. Então, mas dá para falar um pouquinho mais. Tudo isso é na avaliação inicial. Então, em que fase de ajustamento em relação à dependência química encontra-se a família? É uma família que construiu a identidade familiar em torno da droga? Aquela história que casou e levou o álcool para o altar? Então, isso é uma coisa. Então, eu vou fazer uma proposta de recuperação. Olha, vocês estão aqui me pedindo ajuda e nós vamos precisar mudar isso, isso, isso e isso. Se eu já for assim com a coisa, peraí, mas a gente não quer tudo isso, a gente só quer que ele pare de beber, só isso. Ou pare de beber para fazer escândalo. Pare de dar problema, é só isso que eu quero. Então, eu preciso entender o que essa família está me pedindo, para eu já não chegar com a minha verdade e definindo já de bate-pronto o que é melhor para eles. Eles vão sair correndo e nunca mais vão aparecer. Aí eu vou dizer, estou em negação. É cômodo para nós, né, dizer, estou em negação, e não parar para pensar, mas peraí, será que eu fui além e não fui co-construindo com eles? Orientar aí didaticamente a família com relação à dependência química e tudo que implica as questões. Então, chega uma hora que eu falo, abro até meu computador e falo sobre questões envolvendo o que eles estão vivendo, na parte mais teórica. Identificar quando o uso de drogas passou a ser um problema, isso eu já falei para vocês, e entender o movimento familiar diante disso, e os papéis e reações assumidos aí por cada um dos membros do sistema. Qual é o papel de cada um? Mas é só um que te pediu ajuda, Valéria. Mas vou perguntar para essa pessoa. E o fulaninho, como é que lida quando acontece isso? E o seu marido, e o seu filho? Quero entender como esse sistema está funcionando. E abrir a discussão sobre a questão e orientar sobre os recursos de apoio oferecidos pela comunidade e construir o tratamento. A partir de tudo isso, aí eu vou pensar, qual é o primeiro passo para a gente começar a construir uma proposta de trabalho? Então, já está finalizando. Ótimo. Então, está acabando mesmo. Então, bom, a partir de tudo isso que eu vi, então, o que a gente vai precisar? Qual é o primeiro passo? Ele é um caso grave, está ameaçando a própria vida, a vida de terceiros, e nós precisamos começar com uma internação. Bom, mas espera aí, mas a pessoa não quer se internar, a pessoa está grave, e espera aí, mas se você está falando, Valéria, que a dependência é só um bode expiatório dependente, vai para falar de que aquele sistema precisa mudar, se você foca na internação, você não está sendo contraditória e enfatizando o bode expiatório? Estou. Mas eu não posso primeiro trabalhar as mudanças, as necessidades do sistema, até lá a pessoa já morreu de overdose. Então, eu tenho que privilegiar, por isso que é uma co-construção passo a passo. Eu tenho que privilegiar qual é a maior necessidade desse sistema familiar nesse momento. É internação? Então, nós vamos trabalhar aquela família para que haja um convencimento de internação para aquele sujeito. Aí a gente pode pensar em intervenção orientada, que é aquela técnica em que você treina uma reunião familiar para chegar e chamar a pessoa. E tem toda uma técnica, tem um livrinho bem fininho assim que fala sobre isso. Então, primeiro passo é, vamos treinar com essas pessoas. Quem é que a senhora acha que pode se envolver nisso? Fulano, ciclano, beltrano. Então, vamos começar por uma intervenção orientada. Vocês frequentem várias clínicas para irem conhecendo, para sentirem mais firmeza, identificação, para quando a gente fizer a intervenção orientada, vocês já saberem para onde levar a pessoa.
Então, esse é o primeiro passo do trabalho. Além, em paralelo, seria importante a senhora fazer essa orientação familiar para intervenção orientada, mas também frequentar grupo de ajuda mútua. Ah, então precisa de grupo? Precisa. Mas o que é grupo de ajuda? Aí eu explico, mostro, tal. E eu tenho uma rede de apoio também de pacientes que estão muito bem, já passaram para o tratamento e tudo mais. Eu falo sempre isso nas minhas palestras. Eu entro em contato com essa... Porque eles adoram ajudar. É uma rede que a gente construiu no Instituto Rocha Brasil ao longo dos anos. Então, se é uma mãe que está insegura, que precisa ir num grupo de ajuda mútua, mas está insegura de ir sozinha, olha, mas eu tenho uma mãe que viveu o que a senhora viveu, a senhora quer conhecer? Ah, eu quero sim, ligo para essa mãe, faço a ponte. Não adianta eu pegar na mão dela e levar no grupo. Também não adianta falar, aparece lá no grupo que a senhora vai se dar bem. Às vezes a pessoa está tão fragilizada que ela precisa de alguém que pegue na mãozinha e leve. Assim como nós temos acompanhantes terapêuticos também e tudo mais, nós temos pessoas que já passaram por essas questões todas e estão bem, e estão dispostas a montar uma rede de apoio no tratamento. Então, pronto, no pontapé inicial, já montei uma rede de apoio com famílias para dar apoio para essa família, já entrei em contato com clínicas, já conversei com a pessoa que me encaminhou, pontapé inicial dado. Aí a gente dá esse passo e aí vai co-construindo com as pessoas, com todo o sistema envolvido no problema, todo o processo de tratamento. Então, é basicamente isso. Bom dia. Eu sou médico, formado em 79, trabalhando hoje, né, como coordenador da saúde mental do Hospital Público em São Miguel Paulista, orgulhosamente partilhando o Instituto Rocha Brasil, com quem tem essa convivência toda de crescimento, inclusive para todos nós. Tenho na minha mente do cuidado na dependência química, na psiquiatria como um todo, mas especificamente na dependência química, que não dá para levar sozinho, né? Não sou, desde o início, o médico que é soberano, né? O que é soberano na dependência química é a dependência. E o ponto central e fundamental é o indivíduo. Então, eu vou passar para vocês, assim, são 4 telinhas só, rapidamente, para poder ter um entendimento de como a gente conceitua, passar algumas pinceladas de vivências que a gente tem tido ao longo dessa trajetória toda, né? Pode colocar. Nós estamos aí desde fevereiro para março, que foi publicada a CID-11, DSM-5, está sendo toda ela adaptada a todo o nosso trabalho. Então, nós estamos ainda baseando na CID-10, do DSM-4, para justamente vocês poderem entender o que nós vamos falar sobre isso. Nesse capítulo 5, que corresponde aos transtornos mentais decorrentes em função de uso de substância psicoativa. Próximo. Aqui é título só de curiosidade, o F10 ao F19, é uma forma médica de você poder situar qual é o transtorno que você está cuidando da pessoa, dentro da dependência química, que tipo de dependência. Então, isso é apenas uma informação de que nós, enquanto médicos, devemos estar classificando, colocando, fazendo relatórios. Você coloca um CID para que o médico lá na Austrália, no Paquistão, nos Estados Unidos, compreenda o que é que eu estou cuidando, se esse indivíduo for um dos países fora, né? Então, o mundo vai entender, e a descrição que existe hoje, muito melhor do que nós tínhamos na CID-9, que era muito seco. É dependência de álcool, é dependência de cocaína, é dependência de anfetamina. E o quê? A CID-10 já avançou no sentido de diretriz diagnóstica. Quando a Valéria coloca da situação da família e trazer a família, é muito isso também. Ele bebeu exageradamente num segundo ou terceiro momento, para a família o impacto é que ele está bebendo. Será que está? Na contrapartida, o indivíduo, ou no uso de droga, não, é recreativo, ou a bebida, não, eventualmente, se tiver uma festa, eu bebo, ok. Mas tem festa segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, nós, enquanto profissionais,
fazemos a classificação para ter um guia, não que aquilo vai ser um carimbo para aquela pessoa ad eterno, né? Precisa se aprofundar muito. Todo momento de trabalho meu ao longo do tempo foi parcerizando sempre com o terapeuta, porque isso desdobra. Próximo. Aí. Bom, enquanto a gente vai estar falando sobre as questões do que ocorre naquele indivíduo, é exclusivamente a ação da substância no sistema nervoso central? Não. Ele pode ter comprometimento de órgãos, sistemas e estruturas. Consequente, eu uso muito, quando lido com dependente, ele já vem, já chega e fala, sou hipertenso. Você é um hipertenso essencial, primário, ou veio em função do uso? Por exemplo, o álcool é um dos que pode desenvolver questões circulatórias e tudo mais, e não necessariamente que ele não teria hipertensão se não bebesse, se não usasse, a arritmia cardíaca, que a cocaína pode levar a isso, né? Eu falo muito isso para a gente poder fazer esse aprofundamento diagnóstico, conforme a Valéria diz muito claramente, né? Tem que ir lá na profundeza, é um dependente, porque é isso. E a história familiar dele? Como é que é a relação social dele, o ciclo social dele, né? Como é que está essa família em relação ao passado de outros dependentes? O que ocorreu? E aí você, quando vai individualizar corpo, você consegue separar o que é comorbidade consequente à dependência química ou a dependência química, se não existisse, o indivíduo seria hipertenso. Então, isso é muito necessário, é uma, como é que eu vou falar, uma delicadeza de você identificar, porque a forma do tratar vai ser diferente, né? Vai ser de um outro caminho, onde você tem um hipertenso, você tem todo o rol que todos os médicos aprenderam, sabem como cuidar e que medicamentos usar. Na próxima tela eu vou falar sobre isso. Então, se eu não distinguir isso, quem é a causa, quem é a consequência, já começou errado o tratamento, não vai dar certo. Porque, de repente, você resolve a hipertensão. E o indivíduo fala assim, não estou mais com a pressão alta, então posso beber, posso cheirar, posso fumar. Não é bem isso. Então, a gente precisa ser muito claro, direto. Eu uso uma expressão no cuidado, com os dependentes, que eu digo assim, ninguém é dependente porque quer, porque escolheu ser dependente. Esse corpo tem predisposição para aceitar a substância psicoativa, e aí tem o desenvolvimento do que ela faz dentro do organismo. Mas tratar, cuidar, é a vontade do próprio. Não adianta a família querer, não, vamos tratar porque ele isso, ele aquilo. A família vai, não estou condenando a família, mas é uma coisa tranquila. Eu estou com ele, dependente, causando algum tipo de distúrbio no ciclo social, primeiro familiar, e aí eu falo que ele tem que tratar. Não é bem assim. E, aliás, muitas das vezes, a gente já fez muito trabalho também, né, Valéria, com codependentes. Tem igreja fazendo movimentos para ajudar, papapá, e eu vejo o dependente assim, se ele bebesse e não incomodasse, não atrapalhasse, estava tudo bem. Será que está tudo bem? Mas, em algum momento, ele vai começar a atrapalhar. Então, nós vamos esperar ele atrapalhar para cuidar? Como é que nós vamos fazer isso? Então, esse cuidado, né, de não rotular, a gente tem que ter. O médico, o profissional médico, tem que ter isso muito claro. Senão, não vira. Senão, não vira tratamento nenhum. E a outra é não se sentir soberano. Às vezes, tem algum cuidado que vale a pena uma terapia ocupacional. Aquele caso encaixa muito bem. Aí você não recorre ao TO. Você vai lá, medica o que você acha que tem que medicar e pronto. Não é assim. O pensamento da dependência é muito amplo. Essa fala da Valéria é muito também do que, ao longo do tempo, eu fui analisando como é assim. Dependências. É dependência emocional, dependência financeira, dependência social, que está permeando o uso da substância. Do próprio dependente em relação à família e vice-versa. Então, se você cuida só uma ponta, ou só um item, vai dar em erro, né? E a vivência que a gente tem, eu tive a oportunidade de passar 4 anos, 5, lidando lá na Cracolândia. 30% tem curso superior, pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, até um PhD encontramos lá.
O que significa isso? Que é dependente aquele indivíduo que o corpo dele aceita a substância. Mas tratar da vontade dele. Tratar tem que ser da vontade dele. Muitas vezes nós encontramos, o Irã está aqui também, os demais profissionais presentes, a Valéria, chega, você veio por causa do quê? Eu faço uma anamnese médica antes de entrar na dependência, na psiquiatria. Quero saber desse indivíduo, que idade tem, como não tem, pergunta até que religião que tem. Porque a gente tem que respeitar isso também, tem que ter um entendimento de determinadas falas nossas, como médico, pode ferir a questão da religiosidade daquela pessoa. Tem que ter um entendimento mínimo para isso. Se foi operado, se não foi, se é mulher, quando menstruou pela primeira vez, como é que é o ritmo menstrual. Porque eu não sei o que eu vou medicar, se vou medicar, porque nem sempre é necessário medicar. Às vezes é uma orientação, você dizer, às vezes até, né, como eu acredito, sem dúvida, falo publicamente nos fitoterápicos. Existe Congresso Internacional de Fitoterapia. Por que não usar? Antidepressivo, hipérico, erva de São João, por que não? De repente, aquele indivíduo vai se adaptar e aquilo vai resolver. E os outros casos, pode ser que não. Você tem que medicar, e nós vamos falar na outra tela sobre isso, né, o cuidado que tem que ter. Quer dizer, eu é que tenho que determinar a extensão da dependência dele, ou eu tenho que ouvir o que ele fala para detectar a intensidade, qual é o grau de dependência de substância ele tem, e a sua família, muitos chegam falando isso. Ah, eu vim porque minha mãe falou que eu tinha que vir, porque não sei o quê, a casa caiu, papapá, eu tenho que ficar bonitinho por um tempo, passa um pano em cima e tudo bem. Está resolvido? É tratamento isso? Não é tratamento. Né? E pactuo muito com os pacientes, depois de toda a anamnese inicial, a história dele, quando foi, quando não foi, por que foi, por que não foi, eu pergunto assim, pensei isso. O riscadinho, eu falo muito disso. Ó, o riscadinho do Zé Carlos é assim, você topa? Você quer que eu trate de você? Aliás, porque isso está constante no Código de Ética Médica. A nossa especialidade não tem a coisa do tocar, auscultar, palpar, mas é do mesmo jeito. Quando você ausculta, você percute, o indivíduo tem que saber o que você está pensando sobre a doença. Assim também na psiquiatria. Eu penso isso, uma hipótese diagnóstica inicial assim, assim, assado. Eu penso na minha cabeça a gente fazer tal segmento assim, assim. Vai ser necessário usar tal medicamento, que é isso, por causa disso, daquilo. Você aceita? Está no Código de Ética Médica que todo médico tem que fazer isso. Perguntar para a pessoa, dizer tudo o que pensa da hipótese diagnóstica inicial e se o indivíduo quer que seja tratado dessa forma. Né? É muito além de qualquer situação de regras, de leis, de tudo. Poxa, é a conduta médica. Eu uso uma frase, sem denegrir nenhuma das outras especialidades, mas é incrível como isso, ao longo desses 43 anos de profissão, é verdade. 3 especialidades, elas vão além, muito além da intimidade da pessoa. O ginecologista, com a mulher, é aquilo que às vezes ela nem fala, mas ela está portando uma doença que precisa ser tratada, ela vai falar com o ginecologista. Quem tem um cardiologista de referência não vai ligar para outro médico. Vai ser impossível. Então, é dele. E na psiquiatria a mesma coisa. Nós vamos naquilo que é oculto, que não é palpável, que você não tem como percutir. Vamos fazer um exame para ver por que ele é esquizofrênico. Tem uma história aí muito antiga, que fazia um mapeamento cerebral dos esquizofrênicos, com alargamento do quarto ventrículo no cérebro. Sabe o que aconteceu? Esquecemos de fazer isso, deixa para lá, porque 100% dos esquizofrênicos têm alargamento do quarto ventrículo. E aí? Eu vou fazer exame para saber aquilo que 100% vai ter? Então, a gente não tem isso. Então, nós vamos na intimidade, aquilo que o indivíduo não fala, não mostra, esconde. O indivíduo usuário de droga injetável, por exemplo, a mudança do comportamento dele é tender a usar camisas de manga comprida quando está em relação social, para ninguém ver a aplicação. Então, são comportamentos para ver. Por isso que quando a CID-10 colocou transtornos mentais e do comportamento, eu gostei muito disso. Falei, é isso mesmo. Sabe? Ou esse comportamento dele não é de dependente, é simplesmente para poder ficar enturmado. Ok, você fumou um baseado hoje, fumou outro em dezembro de 2059. Né? No serviço público, a gente tem sim, muita dificuldade. O sujeito chegou
num pronto-socorro, é atendido, o que aconteceu? Não, estava no churrasco, eu bebi, não sei o que, não sei o que. Psiquiatria, dependência química. Às vezes não é. A gente recebe e fala, meu Deus, onde é que está a dependência desse sujeito? E aí você consegue, com isso, fazer e ter o discernimento de separar. E um outro aspecto é a dependência química secundária. Nós estamos falando até aqui de primária, a Valéria falou de dependência química primária. Aquilo é o que começa no indivíduo. Por isso a separação da arritmia, da dor na perna, da fraqueza, das câimbras, o que tem a ver com o quê? Dentro da anamnese, por exemplo, do alcoolista, tem sinais evidentes. Há uma tendência pela retenção de líquido, a distensão abdominal, formação colar no pescoço por conta de prejuízo vascular, capilar. Ele tende a ter prejuízo também no sistema nervoso periférico, enfraquecimento de pernas, dependentes do álcool, que não conseguem andar. Então, tudo isso nós temos que analisar causa e consequência. Aí você vai vendo essas consequências e vai aí fazer a história retrógrada para poder identificar que, efetivamente, ele é um dependente químico do álcool primário. Ele não teria esses problemas se não bebesse. Ele não teria esses problemas se não usasse droga. Isso é muito fino, é uma sintonia fina, mas é de cuidado do médico. Porque, em cima do que você vê enquanto sinais e sintomas, como nós aprendemos na faculdade, isso, para ser diagnóstico de tal, medica assim. Eu faço isso. E muitas das vezes a família fala, mas ele não vai precisar tomar remédio, doutor Zé Carlos? Eu falei, não, vou fazer uma receita para você. E você está comprometida. Conheci pessoas codependentes, doentes fisicamente por causa do outro. Vou contar rápido só uma historinha também que é incrível, o descontrole emocional. Uma mãe, eu fiz uma palestra uns anos aí para trás, vou muito a grupos de anônimos, fazer palestra, estou sempre voluntarioso para isso. Em Santo André, era um grupo de Naranon. A mãe já não aguentava mais, uma senhora humilde, o marido policial, o filho numa dessas deitado, ela deu 2 tiros na cama no filho. Por que ela não matou esse filho? Descontado por ela. Porque ela não sabia atirar. Simplesmente porque não sabia atirar. Pensa, o indivíduo dormindo, com uma arma na mão, você não acerta? Agora, como que ficou o emocional dessa senhora? Aí foi pressão, foi para não sei aonde, ela sofreu um AVC, pelo emocional, descarga de adrenalina. Veja bem, uma doente fisicamente, consequente a um dependente químico, que é seu filho. Próxima. É a última telinha que vai entrar aí, gente. Para falar especificamente do tratamento. Então, nós temos que envolver tudo isso. O indivíduo teve hepatite em criança, independente da questão do uso de substância, e eu preciso medicar ele para dar uma proteção de uma situação X, PTO, aparelho digestivo, eu tenho que considerar que esse fígado dele tem comprometimento, não por causa da dependência. Então, eu tenho que fazer a escolha, e ele tem convulsão, eu tenho que fazer a escolha de um anticonvulsivante, um remédio para as crises epiléticas, que não passe pelo fígado. Aí é onde eu falo, de vez em quando a gente fala umas coisas, parece que é prepotência, mas é simples, né? Outro dia eu encontrei uma situação, falaram para mim, eu disse assim, essa aula eu não assisti, que foi feito um negócio, chegou para mim, absurdo, falei, eu não posso me sentir o Papa. Mas era absurdo, faltou pensar nisso. Aí você tem que, enquanto vai fazer o tratamento, cuidar dessas sequelas de tratamentos anteriores que, de alguma forma, né, não contemplou ouvir o indivíduo, e aí vale para qualquer especialidade médica. Tentar recuperar a funcionalidade de uma estrutura para poder cuidar da dependência. A escolha desse anticonvulsivante não pode passar pelo fígado. O indivíduo tem lá uma situação de litíase renal, cálculo renal. Eu vou escolher uma medicação que faz excreção via renal, que eu saiba que não vai deixar depósito no organismo, porque esse depósito pode deixar também uma consequência de formação de mais cálculos. Então, não é tão simples medicar a dependência química. Primeiro, porque você tem que trazer o indivíduo para você confiar. A história é real. E, às vezes, de primeira vez, não fala tudo, eu já deixo tranquilo. Falo assim, olha,
À medida que a gente for cuidar, já que você decidiu que você quer que o Zé Carlos cuide de você, pode surgir coisa nova, um dado novo, você fala, não tem problema de você ter esquecido agora, não. Quanto mais eu aprofundo, maior vai ser a possibilidade. E uma outra fala minha, nós, enquanto terapeutas, não quer dizer que todos têm que acreditar ou ser assim, porque eu estou falando, não é isso. Nós é que temos que fazer o vínculo inicial com a pessoa, não é ele com a gente. O vínculo parte primeiro de você. E aí vai ter, entre aspas, o voto de confiança. Ele não vai te esconder as coisas. Cansado de atender pessoas que chegam e falam assim, doutor, não tem jeito, não dá para esconder as coisas do senhor. Eu falei, é porque eu sou mágico. Né? Claro que não, é vínculo, mas é a gente que tem que começar o vínculo. Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não está mais nesse tempo. Aliás, não sei se esse tempo devia ter existido. Pelo menos nos meus 43 anos de médico, não existe esse tempo. Eu tenho que fazer o vínculo com ele para ir desdobrar. E aí, na hora dessa escolha, é que eu tenho que perceber combinação. Existe coisa chamada interação medicamentosa. Via de regra, a gente na psiquiatria, isso eu falo com meus amigos, colegas de outras especialidades, e tenho aqueles que são muito próximos de mim, que se atentam a isso. É muito mais fácil que a pessoa tenha um problema endócrino, gástrico, que o médico, que o endócrino, que o gastro mude uma medicação que eu estou fazendo 2, 3 anos com a pessoa, está estabilizando ele, estamos numa fase boa, do que eu ter que trocar em função disso. Cansado de receber cliente, chega, vai, liga para mim e fala, olha, volta, fala com o colega, que você falou que você está tomando isso, de interação medicamentosa, que não é possível. E agora, nós temos que ter esse cuidado com o dependente, porque, além de tudo, ele é dependente. Então, resumo, gente, não tem mágica, tem cuidado, tem ouvir, tem acolhimento, e, efetivamente, você tem que conhecer muito além da medicina para cuidar das dependências. Obrigado por vocês terem me ouvido. Microfone, tudo bem? Tem um microfone sem fio. Obrigado, Matheus. A Stephanie está aqui ajudando a gente também. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fala, Rafael. Por favor. Obrigado. Até. Ó, tem aqui. E lembrando, né, que a gente pode fazer uma introdução para a pergunta, mas não é um tratado científico, tá? É só uma introdução de 10 segundos e em seguida a pergunta. Não é para você não, é para todos, tá? Alô, bom dia a todos. Parabéns pela fala dos dois. Doutor, como é que fica a questão das comorbidades? Porque no momento do uso, as comorbidades, elas ficam, não sei se aqui é o correto, secundárias, enfim, se ele tem um quadro ansioso, com o uso da substância vai aumentar, enfim, e quando ele para de usar, e quando chega na internação, como é que ficam essas comorbidades? Elas vão prevalecer? Como é que funciona? Boa, Rafael, boa. Estou entendendo que você está falando do aparecimento de situações a partir do uso de substância, não que ele já tivesse o problema antes. Então, como cuidar disso, né? É impossível negar, é impossível, eu falo impossível mesmo, estou assumindo, pode jogar pedra, não tem problema. É impossível negar que o uso de substância cause prazer para aquele indivíduo. É impossível negar isso. Ora, eu estou, aliás, é uma fala que eu tive muito lá na Caracolândia, gerou polêmica e tudo mais, falei, nós estamos tirando alguém para fazer um cuidado que está predisposto ao cuidado e que está, de alguma forma, estava boa vida, é o barato. Você está trocando com o quê? O que está dando em troca? Então, quando tem a questão da dependência e desdobra em sintomas pós a parada de uso, né? Aliás, é uma outra coisa que a gente fala muito, principalmente quando está lidando dentro de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos. Uma coisa é a predisposição, a outra coisa é a vontade de cuidar. Ninguém amarra ninguém para fazer tratamento. Então, se aparece, pode aparecer, porque não houve uma troca.
É por isso que também eu falo muito no cuidado do medicar, de não trocar a dependência de substância psicoativa por uma droga, medicamento, que também gere dependência. Você fez uma troca, vai ficar maravilhoso. É aquele indivíduo que é, sabe, por exemplo, dependente usuário de cocaína, larga escala. Né? A aflição, a angústia, ela é muito grande. Pô, vou dar um benzodiazepínico para ele. Que legal. Você só mudou o CID. Vai levar anos para conseguir tirar o benzodiazepínico. Tem que ter cuidado. Na hora que você indica o uso do benzodiazepínico, pensando em segurar uma ansiedade para o indivíduo que já está sem uso de droga e de álcool, o quanto você vai usar, qual, e pactuar com ele. Dose terapêutica e tempo curto. Porque existem outros ansiolíticos que não são benzodiazepínicos. E aí não tem jeito, aí é fora o íntimo do médico e conhecimento dele. Então, é claro que é possível. Eu estou trocando não usar, não beber, trocando por quê? Qual é a troca que foi feita? Nenhuma. E aí o medicamento não pode entrar nesse lugar. Ele tem que entrar em frear essa sintomatologia da ansiedade, às vezes até depressão, a pessoa fica um pouco, tende ao isolamento, tem várias coisas, ou fica agressivo. Eu tenho que cuidar disso. Aliás, eu tenho uma coisa na minha mente ao longo do tempo que eu falo, na abstinência é diferente de sobriedade. Não é a mesma coisa. São completamente diferentes. A abstinência é parar de usar, mas eu não mudei meu comportamento. Por isso, transtornos mentais é do comportamento. Né? Então, 5 coisas, ele vai caminhar ou para o excesso de trabalho, excesso de sexo, doce, né? Até a atividade esportiva começa a ficar extrapolada, ele vai por um desses caminhos. Trabalho, sexo, comida, doce, sorvete, chocolate. Ele vai caminhar por alguma coisa, que é o substitutivo em nível do cérebro dele. Né? Aliás, uma outra coisa rapidinho que eu vou falar, tem muita coisa aqui, né? Talvez até 3 da manhã a gente consegue terminar, né, Valéria? Em 72, antes da CID-10, a 9, ela colocava o uso de álcool como dipsomania. Quer dizer, você tinha mania de beber. Não era dependente, era mania de beber. Você vê como que as correções vão acontecendo. Né? Não vou entrar aqui na CID-11, que fica muito complexo falar. Mas na CID-11 já está discorrendo melhor sobre isso, a questão das dependências. Exatamente para a gente chegar nisso. Essa ansiedade, no interrogatório, eu vi que ele já tinha antes do uso da substância ou não? Chegamos à conclusão que não tinha antes. Então, efetivamente, foi a partir do momento da parada. Então, um substitutivo. Então, escolha algo que refreie essa ansiedade que é posterior ao uso, para não trocar dependência. Deu para entender, Rafa? Bom dia. Meu nome é Cláudia Maria, sou psicóloga clínica, dependente química há 20 anos em sobriedade. Cláudia, bom dia, Cláudia. Não abstenha, em sobriedade, acredito. Doutor, em um momento o senhor falou de saúde pública, e atualmente eu atuo no CAPS IJ na periferia da cidade de São Paulo, na cidade de Tiradentes. E essa questão da medicamentação, medicalização, é muito complexa no universo do CAPS. E como é um dispositivo onde nós temos hoje, em grande maioria dos adolescentes, em uso abusivo ou já em dependência química, como que nós, né, dentro desse universo, podemos construir, né, junto com a equipe multiprofissional, na sua opinião, esse olhar, né, para a história clínica, né, para a história de vida desses adolescentes, para os ambientes onde eles estão inseridos. Por que eu pergunto? Porque eu me deparei com uma situação onde a medicação não é prioridade aqui. Diagnóstico não é prioridade aqui. Então, não sei se o senhor pode me ajudar e sair daqui com essa resposta, com certeza vai me ajudar muito. Obrigada.
Obrigado, Cláudia. Sei da existência da Cláudia, porque eu estou lá no TI de Setúbal, né? Então, a gente é aquela região toda, a gente sabe, Eu ia mesmo não comentar que ele conhecendo fundou fisicamente. esses CAPs todos, tá? Ele E assim, fundou. eu me considero assim, com humildade, não é o orgulho não, mas de discutir o assunto sem refrear, né? Eu sou um filhote de CAPES, né? Sentei para dar opinião, palpite lá atrás, em 92, 94, até formular, de fato, em 2002, um caminho para a formação de CAPES 1, 2, 3, que, na verdade, essa distribuição ela foi em função de escala para se impor. CAPES deve ser único, deve ter os 14 dias de acolhimento noturno, com certeza. Aí é o que eu faço a pergunta, né? Tudo bem, você fez uma pergunta e deixou na parede, mas eu não tenho receio de falar, não. Sabe, como eu falo aqui, falo no serviço público, falo para prefeito, secretário de saúde, e tudo bem. Eu penso que a gente tem que ter discernimento do que faz e se capacitar para que efetivamente tenha condições disso. Um último stricto sensu eu fiz em 2007, na Escola Paulista, e falávamos já de coisas que hoje é que estão acontecendo, né? Como a história do cigarro eletrônico, internet, celular, já falávamos disso. E tem trabalhos na França falando sobre isso, né? Bom, objetivamente dizer para você assim, é fora o íntimo e decisão do ato médico medicar ou não, é fato. Ok, até aí tudo bem, né? Mas numa equipe multi, se não houver, né, e está escrito isso, e às vezes eu faço alguns desafios, de vez em quando vem um troço na minha cabeça, eu vou lá, pego o SUS para ler, onde é que está isso mesmo? E lê. Poucos fazem isso. Poucos leem sobre o SUS e poucos leem sobre a reforma efetiva da saúde mental. Poucos falam disso. Poucos sabem e falam sobre a existência do fato da Cracolândia. Nós fizemos um trabalho na prefeitura e, na oportunidade, nós fomos passar esse trabalho da prefeitura de São Paulo no Chile, num evento do Mercosul. Quer dizer, se o profissional entender aquela coisa que eu falo, que é soberano, não vai. Sabe? É fato. Eu sugiro mesmo, estou assumindo o que eu estou falando para você, porque eu falo isso no dia a dia. De vez em quando, um outro torce o nariz e fala, pentelhe o médico. Pô, você está vendo que a pessoa está tendo problemas, inclusive repercussões físicas. Doutor, como é que nós vamos fazer com isso? Eu sou até meio suspeito para falar que duas pessoas que estão aqui que trabalham comigo sabem que é assim. Eu não individualizo para mim. Eu uso uma expressão que às vezes até dói para o médico. Mas para mim não. Para mim é super tranquilo. Em psiquiatria, o medicar não quer dizer que é no sentido de diminutivo, subalterno, nada disso. É secundário. É secundário. Você medica para alinhar. Eu uso essa expressão. Não, nós vamos fazer isso, mas vou te encaminhar para a terapia. O medicar é dar espaço para abrir a mente dessa pessoa. E o trabalho psicoterapêutico funcionar e teórico, tudo. Eu tenho tudo lá no hospital. Todo mundo em volta. Físio, tudo. Sei. Será que esse camarada fazendo um exercício não é o melhor dele para recuperar? Tudo bem, mas e nesse momento como é que ele está? Não está dormindo. Pega um dependente químico em abstinência inicial, como você espontaneamente também falou, e não está dormindo, o que faz dormir? A droga, o álcool. Então você tem que medicar essas situações. A questão é o que, como saber. Mas a sugestão é pentelhar o médico mesmo. Eu, entre aspas, não sou pentelhado, é porque eu sou assim, então todos eles falam comigo tranquilamente, porta aberta. E falo sistematicamente. O médico, num tratamento de dependência, é secundário, mas não é secundário por importância. É o suporte para o sujeito não cair do palco para fora. Eu estou escorando aqui para ele não cair. Quem vai trabalhar são vocês, terapeutas. E tem uma outra coisa que eu faço também, falo. Com médico, a gente tem residente, internos, passa tudo lá com a gente, os outros colegas das outras especialidades. Graças a Deus, que eu acredito em Deus, quem não acredita, tudo bem. Poxa, o guia está dando certo, 43 anos. Divide o cuidado. Doutor, ele não está dormindo. O que tem na mente do dependente? Pô, se eu estivesse cheirando, fumando maconha, bebendo, eu dormia bem. É óbvio que eu dormia bem. E agora ele não está dormindo e o médico não vai medicar, gente. Então, sugestão é isso, pentelhe o médico. Se for comigo, não vai ter preocupação.
Deixa eu só falar uma coisinha dentro disso, que não sei se vai ajudar na sua prática, mas toda instituição, pública ou privada, que se propõe a fazer um tratamento sério para dependências, a partir de uma equipe interdisciplinar, há que se trabalhar a saúde da equipe. E o que é a saúde da equipe? A saúde da equipe é a gente poder estabelecer um trabalho interrelacional que não seja dogmático individualmente. A preocupação não está no meu dogma, a preocupação está naquilo, tudo bem, eu acredito, tenho minhas crenças e tudo mais, mas essa crença a serviço dos indivíduos que nos procuram, das famílias que nos procuram. E essa equipe tem que estabelecer um trabalho integrado. Se não está tendo integração na equipe, se a equipe é dogmática, essa equipe está doente, seja ela pública ou privada. E uma equipe doente vai ter muita dificuldade de trabalhar as dependências. Ó, Posso arrematar uma coisinha? remata que eu vou... Rapidíssimo. Lá no nosso hospital, com a história da pandemia e tudo mais, nós desenvolvemos um programa que continuou, independente de pandemia, que se chama Cuidando do Cuidador. Eu idealizei algumas coisas, só que essas coisas que eu idealizei, o escopo do trabalho foi dividido com os outros psiquiatras, com os psicólogos, com terapeutas e tudo mais, e montamos o programa de assistência ao funcionário. Nesse sentido, né? Independente da questão da psiquiatria, mas primeiro nós fizemos a nossa autoanálise e cuidado com a própria equipe nossa. E, a partir daí, com os demais funcionários. Por quê? O reflexo foi muito grande, né? Então, não tem como, né? A equipe ela precisa estar sadia. Isso que você me fala, desculpa, eu talvez seja um pouco agressivo, mas é a verdade. A equipe não está sadia. Ó, eu vou pegar aqui, Stephanie, a colocação. Está gravado, vai ter em link. Você vai receber, Cláudia. Prometeu estar aqui quinta, eu sei que você está trabalhando, veio hoje, né? Não tem importância. Foi uma das primeiras a se inscrever, a Cláudia. Acho que é a segunda, número no crachá dela. Por favor, mas, assim, a pergunta objetiva para eles responderem de forma objetiva. É para a Valéria. Valéria, você falou do grupo de apoio, né, que vocês trabalham juntos, né? Então, a gente pegando os 12 passos, 3 ou 4 tem a ver com poder superior, espiritualidade, né? Como é que é trabalhado lá com vocês a questão da espiritualidade? Se sim, não? Qual que é a sua opinião? Eu vou iniciar a resposta, porque eu trabalho lá e a Valéria complementa junto com o Zé Carlos. Em 99, procurei Valéria Rocha Brasil, século passado. Sou terapeuta. Meu filho, vai estudar bastante. Mas, e conversamos diversas coisas. Ela falou assim, eu estou montando uma rede. E aqui a gente faz isso. Ela não arredou pé da reunião. E só para dar um exemplo, ok, você vai ser contratado, alguns anos depois, eu, formado, fui lá, acho que 10 anos também já. Mas se faltar na supervisão de equipe, não faz parte da equipe. Você só vai trabalhar aqui se não é, Zé? Se toda sexta-feira participar. E aí eu fui, né? Falei assim, nossa, cara, estou indo para trabalhar e eu tenho que gastar esse tempo na equipe. Bom, só um exemplo, você está perguntando, teve a pandemia aqui. E, óbvio, o doutor trabalha no hospital, 2020, faz a noção do que é colega caindo. Tu não vai explicar todos os casos não, porque eu tenho que parar a sessão, tá? a palestra. A gente destinava, não era, Valéria, 25 minutos do início para desabafo do Zé Carlos. E ainda temos esse espaço. A Valéria fica lá sentada olhando, não é, Cândida? E a Cândida olhava também e desabafa, porque às vezes vem de uma semana inteira de angústia, de colegas morrendo, de enfermeiros caindo, e a gente também. Então tinha um momento, né, Valéria, de desabafo. Respondendo a questão espiritual, eu posso ligar a hora que for, para o único psiquiatra que eu conheço que me responde no mesmo dia. Está aqui, sentado aqui. A mesma psicóloga. Eu sou abençoado em trabalhar numa equipe assim. Em muitos lugares que eu fui, até explicar, né, Tony? O quanto a gente lá na década de 90 falava assim, é importante ter reunião, é importante cuidar da equipe, ainda é um tabu. E graças a Deus no Instituto Rocha Brasil, isso não acontece. Continua daí. Isso não acontece. É lei, não é, Valéria, lá?
É uma regra. Sou metódica, então adoro botar regra nas coisas. Não, Mas uma são regra- flexíveis, são É flexíveis. lógico, mas que favorece e cuida de todo mundo. Bom, vamos lá. A questão dos grupos da espiritualidade a partir dos grupos de ajuda mútua, né? Porque existem várias maneiras de transitar na espiritualidade. Então, eu gosto muito e falo sempre que a gente tem que estar atentos ao código de comunicação dos nossos clientes. Então, vamos imaginar que a gente receba um cliente que veio de alguma clínica, modelo Minnesota, 12 Passos. Eu conheço desde 1991 o AA e todos os grupos, adoro os 12 Passos e até pratico, apesar de não ser diagnosticada, ainda não fui. Ser membro. Apesar de não ser membro. Bom, e aí, então, se ele vem com esse código de comunicação, é a partir desse código que nós vamos entrar. Então, peraí, mas você está fazendo o terceiro passo? O terceiro passo é a entrega. Mas espera aí, você tá reza, mas rema, meu filho. Você está fazendo o terceiro passo, está querendo entregar tudo para Deus e a tua parte você não está fazendo, é isso? Eu estou usando o código de comunicação que ele está me trazendo, um código que me é conhecido também, e essa gera uma conexão que nos possibilita aprofundar, né, em algo que ele está trazendo e que é importante para ele naquele momento. Então, nós vamos privilegiar isso. Aí veio alguém... Até anteontem eu dei esse exemplo, veio alguém que participa de uma igreja evangélica. Então, ele traz um código de comunicação pautado na Bíblia. E é esse código de comunicação que eu vou usar. Mas como é que é? Se ele é a Bíblia, e como é que é? Que partes que te chamam a atenção? Que coisas que você entende lá e que para você é um desafio, é difícil fazer? Aí eu vou entrar, porque também conheço muito bem a Bíblia. Então, isso me possibilita entrar nesse código de comunicação. Mas ele é ateu. Não tem problema nenhum. Qual é o código de comunicação que ele vai me trazer? Que é importante, a fraternidade. Então, na fraternidade, esse é o código. Então, vamos fazer a fraternidade. O que representa para você a fraternidade dentro do seu sistema familiar? E fora, nós vamos falar da fraternidade, entendeu? Então, nós temos uma visão, como eu falo sempre, sistêmica, e nós nos utilizamos do código de comunicação de quem nos procura. É a partir desse código de comunicação que eu transitarei na espiritualidade, porque nós enxergamos as dependências, e nós, seres humanos, sob o ponto de vista biopsicossocial e espiritual, não no sentido religioso. Mas, mesmo que a pessoa seja um ateu e acredite em fraternidade, empatia e não sei o quê, esse é um código de comunicação que nós vamos trabalhar na recuperação dele. Muito obrigado, Valéria Rocha, Zé Carlos.